era a campanha eleitoral dentro do Congresso da UNE naquela época. Os temas discutidos. Então, os temas discutidos eram temas gerais. Tanto que um tema muito importante do ponto de vista do ensino foi a aprovação, pela primeira vez, que já havia sido discutido no Congresso anterior, mas nesse foi aprovada a Lei de Diretrizes, ou um projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Ensino no país. 48. Então você veja que nisso aí, como eu disse, a declaração de princípios, ela continha o quê? De uma forma acima de qualquer interesse secundário ou partidário, ele continha esse aspecto de união de forças em torno desses grandes problemas. O grande problema do nacionalismo na época, que era o petróleo e as reservas naturais de minério, etc., que nós tínhamos, o Brasil tinha, e, secundariamente, o próprio problema do ensino, que veio a Lei de Diretrizes e Bases, projeto de lei, que foi aprovado com uma recomendação do Congresso, que saiu na Carta de Princípios do Congresso, como aprovado por unanimidade. Essas eram as questões que eram debatidas. Agora o senhor vivenciou a organização dos estudantes numa época muito recente, né? O Vargas criou em 31 o Estatuto das Universidades, criando diretórios centrais, DEAs. Em 38, 37 foi criada a UNE. E a campanha do petróleo... 37, que é as datas... 11 de agosto de 37. Isso. Aí teve a campanha do Petróleo é Nosso, que de alguma forma pode ser considerada outra grande mobilização dos estudantes, né? Em torno... A grande mobilização do estudante, ela começou na década de 40 pela entrada do Brasil na guerra do lado dos aliados. O discurso que Getúlio fez a bordo do país, do encouraçado Minas Gerais não, era Minas Gerais, ele praticamente ele seguia aquele política pendular dele. Era de um lado, de outro, vendo para onde o vento ia levar, né? Mas nesse discurso ele exagerou, ele foi muito pressionado pelos grupos que eram ligados como a Alemanha e os países do eixo estavam ganhando a guerra, né? No início dos anos 40, 41. Então foi a grande campanha nacional. A Paraíba, nós aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro. Os estudantes foram à rua, primeiro pedindo para o apoio aos aliados, né? Às nações aliadas. E segundo, aconteceu um fato que foi o torpedeamento dos navios na costa do Brasil, principalmente na costa do Nordeste. Morreu muita gente, né? E isso criou uma situação de apoio, vamos dizer, da grande população, da grande massa, né? Porque via que os nazistas estavam aqui. Aí você tinha o blackout nas costas de Recife todo apagado, às noites, né? Essas cidades todas costeiras, de noite não tinha energia elétrica nas ruas. E inclusive nas casas, né? Se fechava as janelas, calafetava para evitar a iluminação. Então, isso aí ocorreu e veio a grande campanha para a entrada do Brasil na guerra. Isso é comandado nacionalmente pela UNE. Nós recebemos as informações de todos os estados e seguiram aquelas mesmas diretrizes, né?
e manter acesa essa flama pela uma luta que era uma luta importante. Na época, os sujeitos, bem, se mandar forças expedicionárias, eles têm que ficar aqui mesmo. Ora, mas as pessoas, os cientistas políticos, aqueles pensadores, eles sabiam que os aliados, ganhando a guerra, desmontavam em todo o mundo, todos os governos autoritários, a democracia era que ia valer. O que aconteceu no Brasil e em outros países, né? Inclusive da América do Sul e do mundo inteiro, né? Na Europa, etc. Mas o que aconteceu então foi a remessa dos expedicionários, da força expedicionária, e nisso a UNE foi uma das grandes responsáveis. Depois surgiu a campanha do petróleo, que o próprio centro do petróleo, depois, por unanimidade, reconheceu que a UNE tinha sido pioneira da campanha, e muita gente queria levantar essa bandeira, né? Então, que a UNE, eles colocaram a UNE como pioneira da campanha. Isso foi aprovado numa grande convenção nacional que eu estava participando, lá no Rio de Janeiro. Aí eu já não era mais presidente da UNE, mas era membro do conselho ainda do petróleo como ex-presidente. Eu, Roberto Guzmão, etc. E o Baldo, nós íamos juntos para essas reuniões. O Baldo ficou presidente e na Bahia foi então eleito no Congresso em julho, que era em homenagem a uma data importante da Bahia, que era o segundo centenário, né? Em Salvador, foi eleito Roger Ferreira, José Antônio Roger Ferreira, Toninho, que era o presidente da UNE. Roger também era ligado ao socialismo. Ele era ligado, ele era membro do Partido Socialista. O PSB. PSB, como Roberto Guzmão também. O senhor também. Eu nunca fui membro do partido, porque a partir daquele momento eu adoeci gravemente quando já estava lá no final do meu mandato na UNE, por isso também que eu tive que renunciar, já não estava passando bem de saúde, né? E quando eu voltei a Recife ainda melhorei, etc., ainda cursei, recomecei os estudos, mas tive que suspender, e durante alguns anos. Tanto que eu vim me formar anos depois. Como já eu estava empregado e no meu emprego no Departamento Nacional de Estrada de Ferro, o trabalho começava às 7 horas da manhã até 1 hora, e era o mesmo horário da Escola de Engenharia. Então eu fui para a Escola Politécnica, que hoje é a UP. Da Universidade, a Escola Politécnica, ligada à UP, Universidade de Pernambuco. Então, esse prazo, eu tive que interromper esses estudos, mas finalmente terminei sendo engenheiro civil e fui orador dessa turma que até me homenageou, porque eu era um adventista na turma, eu e mais 2. Mas isso é outra história. O paraninfo da minha turma foi Zé Emílio de Moraes, que mais tarde foi senador por Pernambuco, que me convidou para ir para trabalhar com as indústrias dele lá no Grupo Votorantim. O senhor não